Hoje nós vamos ter mais uma vez o privilégio de receber a palavra de Deus através da vida do Tiago, nosso seminarista. Maravilha! Tenho certeza que todo mundo tem sido abençoado pela vida dele. Glória a Deus. Poucas coisas deixam um pastor mais feliz quando a gente vê Deus agindo no meio da igreja, também com vocação, também com ministério, também com chamado. Coisa boa, maravilha. Eu queria que você, só mais uma vez, fique de pé, nós vamos orar, agradecer a Deus pela vida do Tiago. Ô Senhor Deus, quero te agradecer, quero te louvar pela vida do Tiago. Cada fibra do corpo dele, Senhor Deus, foi o Senhor que pensou. Absolutamente cada momento da vida dele, cada experiência, o Senhor esteve lá. É o Senhor quem cuida, é o Senhor quem separa, é o Senhor quem ministra. Nós te agradecemos e já te pedimos, Senhor Deus, fala conosco, cada um de nós, através da vida do Tiago, não somente hoje, durante toda a sua vida. Que durante toda a sua vida, Senhor Deus, as pessoas recebam da tua palavra, da tua ministração, do teu carinho e do teu amor, através das mãos, do olhar, através do viver, se for preciso, das palavras do Tiago. Nós te louvamos e já te agradecemos porque temos certeza que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que a gente está te pedindo. Em nome de Jesus. Amém e amém. O irmão pode assentar? Amém. Amém. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Eu quero, antes, agradecer a presença do Inder aqui. Muito legal o Inder estar aqui. Também do Everaldo e da Aline. O Everaldo e a Aline são os pais do João e do Isaac, nossos jovens preciosos. Muito feliz de ter vocês aqui, sejam bem-vindos. Uhul! Gente, vocês viram o Bernardo com o braço quebrado? Quando ele entrou ali, o meu coração já ficou partido. Eu falei, ai meu Deus, bichinho. E eu falei, você tá com o braço quebrado? Ele falou, eu tô de Brasil. As crianças nos ensinam muito, né? As crianças nos ensinam muito. E aí ele não pode correr, só que ele estava querendo correr de um lado para o outro. Aí meio atrás dele, correndo, pedindo para ele sentar. Deus é bom, Deus cuida da gente desse jeito, né? Eu fiquei pensando em quantas vezes aí eu estrupiado pela vida, querendo correr, né? Deus falando, calma, senta, não está na hora de correr, vai devagar. Esse é o relacionamento com o nosso Deus. Eu queria compartilhar uma coisa com vocês que falou muito comigo esses dias. Falou muito comigo, e aí eu comecei a ler, estudar. E aí eu sempre tenho cuidado, o pastor André sempre me dá esse toque também, de, nesses momentos, tomar cuidado. Porque às vezes Deus fala com a gente, mas é algo que Deus queria falar com a gente. E aí eu fui orar e falei, Deus, eu estou querendo falar isso, mas aí o Senhor falou comigo, é para eu trazer isso para a igreja também. E aí Deus me trouxe a lembrança de alguns momentos quando eu era criança, que às vezes eu tenho um irmão mais velho, idade muito parecida. E às vezes o meu irmão fazia besteira, e aí meu pai, ao invés de brigar só com ele, botava os dois sentados e brigava com os dois. E eu pensava, mas gente, eu não fiz nada, por que eu estou ouvindo junto? E aí Deus me trouxe essa lembrança, né, de... Não sei se meu pai tinha muita consciência disso, mas acho que meu pai estava querendo trazer uma unidade, uma educação, né, para mim e para o meu irmão. Ainda que eu não tivesse errado naquele momento, a chance de eu errar era muito grande, né? E aí Deus me trouxe essa lembrança e falou, não, é para você falar isso. Eu falei com você, mas é para você trazer para a igreja isso também. Isso estava muito forte no meu coração. Como o pastor André falou, o tema do culto hoje é sobre em quem está a nossa fé. A nossa fé está nas promessas de Deus ou a nossa fé está em Deus? A nossa fé está nas coisas que a gente acredita ou a nossa fé está em Deus? Essa pergunta que eu quero que a gente responda hoje, que ela vai ser muito importante. Ela vai ser muito importante para a nossa caminhada. Eu creio que ela vai ser muito importante para o momento que a nossa igreja está. Amém? Para falar sobre fé, crer, eu descobri que tem um jeito legal da gente achar na Bíblia. É a gente pegar aonde essa coisa aparece pela primeira vez na Bíblia. Vocês já fazem ideia de onde aparece pela primeira vez na Bíblia? A palavra fé ou crer?
Está na história de Abraão, o pai da fé. E aí, daqui a pouco eu quero ler o capítulo 15 com vocês, mas antes eu quero relembrar a história de Abraão com vocês. Abraão era um homem que vivia em Ur, na terra dos caldeus, e de repente Deus fala com ele. Deus nesse momento não aparece, mas Deus fala com ele. E fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Essa é a primeira vez que Deus fala com ele. E Abraão vai e sai da terra dele. E Deus vai e diz que ele seria próspero, que dele faria um grande povo. E Abraão, sem falar nada, obedece e sai. Aí depois, no capítulo 13, Deus fala de novo com Abraão, dizendo que dele faria um grande povo, dele faria uma grande nação. Deus fala para ele caminhar, vai para o sul, vai para o norte, vai para o leste, vai para o oeste. Eu vou te dar a terra que era desse povo, desse povo, desse povo. Você vai ter todas essas terras. E aí, acontecem várias coisas. A gente lê na Bíblia, às vezes parece que a coisa aconteceu meio rápida, né? Mas foram anos e anos a coisa ali acontecendo. E aí eu quero ler com vocês o Gênesis 15, do 1 ao 7. Abram aí. Começa dizendo assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e herdeiros da minha casa? Que me há de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Ou seja, o que Abraão está dizendo para Deus? Aqui Abraão já tinha 90 e pouco, acho que 98 anos. E ele está dizendo para Deus: Deus, você já falou algumas vezes que eu vou ter filhos, que eu vou ter uma descendência muito grande. Não aconteceu ainda. Quem vai ser meu herdeiro? O Damasceno Eliezer, que era um servo dele? Disse mais Abraão, agora estou lendo o versículo 3. A mim não concedestes descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E disse-lhe: assim será a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Esse creu é a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur, da terra dos caldeus, para dar-te por herança essa terra. Essa palavra creu no hebraico, lá das ramificações e tudo, é a palavra remim. E essa palavra remim, os estudiosos falam que ela tem mais a ver com crer em alguém do que em alguma coisa. Então, quando o versículo fala que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, não é que Abraão creu exatamente no que Deus tinha falado. Abraão creu em Deus. Apesar dele ser velho, apesar dele ser avançado de idade, apesar dele tentar racionalizar a promessa de Deus, porque a gente faz assim também. Deus faz uma coisa e a gente fala: já sei, tem um servo lá, tem uma pessoa lá, teve uma vez que aconteceu assim, assado, e aí se eu já sou velho, se eu já não dou conta, se as coisas já não vão acontecer, já sei o que Deus queria, entendi o plano de Deus, é o meu servo que vai ser o herdeiro. E aí Deus fala para ele: não, você não está entendendo nada, o seu herdeiro vai ser gerado de você.
Apesar de tudo isso, quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele creu em Deus. Mais do que crer no que Deus tinha falado, naquela promessa tão grande, ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. E é curioso a gente perceber que depois disso aqui, ainda nesse capítulo, quando a gente vai lendo, Deus fala para ele, olha, tem mais uma coisa que eu vou te contar. Você não vai ver essa promessa. Você vai morrer de boa velhice, seus filhos vão te enterrar. Depois de 4 gerações, seus filhos vão para outro lugar. Nesse lugar, eles vão ser escravizados por um tempão. Quando eles saírem, eles ainda vão passar um tempão no deserto. E aí eles vão chegar a essa terra que eu estou te prometendo. Mas ainda assim, Abraão creu. Ainda ouvindo do Senhor que ele não veria aquela promessa. Ele creu em mais do que na promessa. Ele creu no Deus que fez a promessa. A gente está muito acostumado, e eu tenho certeza que você tem um monte de promessas para a sua vida. Eu tenho promessas para mim. E a gente está muito acostumado a crer nas promessas. E a gente está muito acostumado a buscar viver as promessas. Só que aqui Abraão está mostrando para a gente que o negócio não funciona bem assim. Quando é bem assim, a Bíblia está dizendo para a gente que mais importante do que crer nas promessas é crer em Deus. Mais importante do que crer é confiar. E a Bíblia fala que confiar, a gente confia de verdade numa pessoa. Crer, a gente crê nas promessas, mas confiar de fato, a gente confia em pessoas. E aqui Abraão creu na pessoa de Deus. Então, a gente começa a ver que a fé verdadeira, a fé que fez uma pessoa ser o pai da fé, é a fé em uma pessoa, a pessoa de Deus. Da última vez que eu preguei aqui, eu falei de Deus na perspectiva do amor. Agora eu quero falar de Deus, a pessoa em que a gente tem que depositar a nossa fé. E aí, as coisas ficam muito mais claras ainda quando a gente vai para o Novo Testamento. Para isso eu quero ler Tiago 2:19. É um versículo que choca um pouco. Eu fico chocado assim quando eu vejo. Às vezes a gente está acostumado com algumas palavras, alguns trechos da Bíblia, mais do que outros, e aí a gente vem para um trecho desse que a gente não fala muito e toma um susto. Eu tomo. Diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Ué? Até os demônios creem que Deus é um só. E tremem. O difícil mesmo, a diferença está de verdade, não é no tanto de declarações que a gente faz, no tanto de coisas que a gente crê. Os demônios creem que Deus é um só também. Imagina isso. Os demônios creem que existe um só Deus. E a gente se acha ao máximo quando a gente acredita num monte de declarações, de tratados filosóficos, sobre fé. A gente se acha o máximo quando a gente diz que crê em Deus. Oh, eu creio em Deus. Até mesmo os demônios creem e tremem. E aí fica até o questionamento para a gente treme? Esse capítulo de Tiago, ele começa falando que a igreja, que ele manda a epístola, está fazendo uma acepção de pessoas. E aí ele fala que
aquela igreja está dando mais lugar para os ricos do que para os pobres. Ele fala que desculpa, que quando chega uma pessoa bem vestida e com anel de ouro, aquela pessoa tem primazia em sentar, senta ali nos melhores lugares. E os pobres, quando chegam, são descartados. E aí, de repente, o Tiago vai falando sobre isso, e aí ele chega e começa a falar sobre fé e obras. Ele começa a dizer que a nossa fé tem que ser expressa por obras, que uma fé sem obras é morta. E aí, para explicar isso um pouco mais ainda, ele cita Abraão. E que passagem que ele cita de Abraão? Ele não cita o capítulo 12, quando Abraão ouve a voz de Deus e sai da terra dele. Ele não cita o capítulo 13, quando Abraão faz uma aliança com Deus. Ele não cita o capítulo 15, quando Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele cita o capítulo 22 de Gênesis. E é curioso a gente ver que o capítulo 22 de Gênesis, ele é o capítulo em que Abraão ouve a voz de Deus e vai sacrificar Isaac. Abraão já devia ter aí perto dos 130 anos, com seu filho Isaac, seu único filho de 30 anos. Ele ouve Deus falar, olha, agora você vai sacrificar seu filho. E ele não discute. A Bíblia não fala que ele discutiu. No capítulo 15 que a gente leu, Abraão respondeu. Falou, Senhor, peraí, você está prometendo, já prometeu pela terceira ou quarta vez, mas e aí? Não está acontecendo? Eu tenho 98 anos e ainda não tenho descendentes. E aqui, Abraão já bem mais velho, ele já não discute. Deus fala para ele, olha, você vai pegar o seu filho, você vai levar ele até o Monte Moriá, e ali você vai sacrificar ele. E ele fala, tá bom. Pegou o filho dele, pegou os servos, colocou as coisas sobre o burrinho, e saíram andando rumo ao Monte Moriá. A Bíblia conta que depois de 3 dias ele avistou o monte, deixou os servos, pegou as coisas, e caminharam até o Monte Moriá. Chegando no Monte Moriá, o que ele faz? Amarra o filho dele. E aqui eu quero fazer um parênteses. Abraão tinha, mais ou menos, historiadores dizem, 130 anos. Isaac tinha 30. Vocês acham que um velhinho de 130 anos amarra um homem que carregou a lenha, a brasa, o cutelo, para ele mesmo ser sacrificado? Vocês acham que um velhinho amarra um jovem desse? Amarra não, meus irmãos. A fé de Abraão, a confiança de Abraão era tão grande em Deus que passou a ser a fé de Isaac. Quando a gente confia de verdade em Deus, não só nas promessas de Deus, mas quando a gente confia de verdade e vive de forma a confiar em Deus, a saber que Deus está no controle, que ainda que eu não entenda, ainda que o que Deus prometeu para mim esteja virando a maior bagunça, mas eu confio em Deus, as pessoas que estão ao nosso lado passam a ter fé também. A fé é contagiante. A fé é individual, sem dúvida, mas ela passa a ser coletiva também. Quando uma pessoa vem aqui na frente e dá o testemunho do que Deus tem feito, quando uma pessoa lá no trabalho dela vai dar testemunho do que Deus tem feito, quando uma pessoa vai dar testemunho das dificuldades que está passando, mas ela olha e fala, olha, não sei o que está acontecendo, mas eu confio em Deus. Deus prometeu assim assado para mim, mas eu creio em Deus. Eu sei que Jesus veio da Virgem Maria, viveu, morreu e ressuscitou. Eu tenho coisas racionais a respeito de Deus, Deus já me falou sobre isso. Mas mais do que qualquer outra crença, mais do que qualquer outra coisa que eu possa imaginar, eu creio na pessoa de Deus. Não importa o que aconteça, eu creio na pessoa de Deus. As pessoas à nossa volta começam a ter fé também. Porque elas veem, caraca, olha o que fulano está passando. Olha a fé dele. Olha como é que ele está firme. Olha como é que ele fala de Deus. Olha como é que ele espera em Deus. Olha como é que ele confia em Deus.
a fé começa a contagiar as pessoas que estão em nossa volta. Lá em Hebreus, no capítulo 11, o autor de Hebreus fala que Abraão já tinha certeza no coração dele que ele iria sacrificar Isaac. E ele acreditou tanto na loucura. Depois o apóstolo Paulo vai dizer para a gente, né, que as coisas de Deus são loucuras para o homem. Ele acreditou tanto nisso, e ele acreditava e confiava tanto em Deus, que o autor de Hebreus vai dizer que ele cria que Deus era poderoso para trazer Isaac dos mortos. Abraão não tinha vivido a ressurreição. Hoje, não sei, talvez se alguém falar em ressurreição, a gente tem precedentes, né? A gente viu Jesus ressuscitar, a gente vê Paulo orar pelo menino que caiu, ele orou e ressuscitou. Mas aqui nessa época aqui não tinha precedentes de ressurreição. E Abraão escuta uma história estranha, porque antes de Abraão também não tinha precedente sobre sacrifício humano do nosso Deus. Depois de Abraão também, Deus nunca falou sobre isso, até Jesus. E esse era um ritual que era parecido com os rituais das pessoas que estavam em volta. Era parecido com os rituais, por exemplo, que os caldeus faziam. Nas religiões em volta do povo de Deus, existiam sacrifícios humanos. Abraão sabia que ele servia e vivia um relacionamento com um Deus diferente. Mas ainda que um pedido fosse muito doido, e talvez ele pensasse, caramba, ele obedeceu. Se Abraão tivesse focado somente nas promessas que Deus tinha feito para ele, quando Deus falasse isso, o que ele ia responder? Obrigado, meu irmão. Eu boto aqui. Não. Ele ia dizer que não. Uai, como é que eu vou matar meu filho? E a promessa que você me fez? Não faz sentido nenhum isso que você está falando, Deus. Não faz o menor sentido. Deus, eu tinha 99 e o milagre já foi grandão. Agora com 130, se eu matar isso aqui, quem é que vai ser minha descendência? O Eliezer de novo? Que o Senhor já falou que não? Mas Abraão cria em Deus. Mais do que ter a certeza do que Deus tinha prometido para ele, mais do que tudo isso, Abraão cria em Deus e tinha um relacionamento com Deus. Mais para frente, Tiago vai dizer: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Tem como ser amigo de quem a gente só corre atrás das coisas que promete? Parece até uma coisa meio político, né? Político é assim. A gente só é amigo de alguém quando a gente se relaciona de verdade com uma pessoa. Quando ainda que a gente não entenda o que aquela pessoa está falando, a gente ama aquela pessoa de tal forma que a gente é amigo dela. E a gente busca. E a gente quer estar sempre do lado, ainda que não entenda. Ainda que as coisas estejam bagunçadas, ainda que as coisas estejam conturbadas. A gente só é amigo quando a gente busca estar perto. E hoje o que o Senhor quer trazer para a gente é isso. Vocês querem viver um novo tempo? Vocês querem viver novas experiências? Vocês querem me conhecer de verdade, mais do que vocês já conhecem, e mais fundo em mim? Ande comigo como amigo. Eu tenho um monte de coisas guardadas para você. Mas sabe, isso é infinitamente menor do que um relacionamento íntimo, de amigo, de quem confia, de quem ouve e, se for preciso, deixa tudo para trás, de quem tem coragem de fazer loucuras sem precedentes na sua vida. Hoje nós temos a Bíblia e nós sabemos que nós não precisamos fazer nada diferente do que está na Bíblia. Mas muitas vezes as coisas que não têm precedente na nossa vida, a gente se recusa a fazer. A gente não age igual Abraão fez, de pensar, nossa, mas isso não tem precedente, isso acho que eu entendi errado, Deus. Não é por aí, não.
A gente precisa, Deus chama a gente para fazer coisas que não têm precedentes, que a gente nunca fez antes nas nossas vidas. E não importa a idade, a força, a escolaridade, o dinheiro, Deus te chama para viver e fazer coisas com Ele e nele que ainda não tem precedentes na sua vida. Porque a fé é isso. A fé é porque a gente já está acostumado. Vamos ser sinceros, a gente está num país cristão. A gente está num país que tem essa igreja aberta, com uma placa bem grande ali, graças a Deus. Se a gente for um pouquinho para lá, tem outra, para lá tem outra. Então a gente está acostumado com as doutrinas cristãs, com as falas cristãs. Para a gente não escandaliza ouvir isso. Mas a fé é loucura. Crer em toda a história da Bíblia é loucura e a gente consegue crer. Mas aí quando Deus chega na nossa vez e Deus pede para a gente fazer alguma coisa diferente, você fala, ih, não, a minha vida é assim, assado, Deus. Se for para o Senhor andar junto comigo, vamos aqui para esse trilho, o trilho é esse aqui. A gente não quer mais viver a loucura de buscar coisas sem precedentes. A gente não quer mais orar como a gente não orou. Eu falo por mim mesmo. Buscar a Deus como já buscou. Ou como nunca buscou. Fazer algo diferente, sabe? Deus vai lá e fala para aquela pessoa e você... Ai, eu tô com vergonha. Vai lá e chama aquela pessoa para tomar um café. Vai lá e chama aquela pessoa para sua casa. Vai lá e fala das suas dificuldades. Você fala, ai, Senhor, eu não vou me expor aqui, eu sou muito reservado, não, agora não. Para a sua fé ser contagiante, ela precisa ser anunciada. Ela precisa ser dita. Ela precisa parecer loucura. Se a sua fé não parecer loucura, meu irmão, você vai parecer só um religioso. Me desculpa, mas a verdade é essa. Se a sua fé não for caminhar rumo àquilo que você não conhece, rumo àquilo que você não está entendendo, meu irmão, você não tem fé. Você não tem fé em Deus. Você não crê de verdade em Deus. Você crê em você. Você crê nos seus planos. Você crê na sua capacidade argumentativa, na sua capacidade de planejamento. Você não crê em Deus. Caminhar com Deus, de verdade, em intimidade, precisa ter loucura. A fé sem obras é morta. A fé sem a obra da loucura é morta. É fé em si mesmo. Deus nos chama hoje, mais uma vez, para confiar de forma irrestrita nele, na sua voz, no que Ele está chamando você para fazer. Mesmo quando as coisas forem absurdas. Mesmo quando você não estiver entendendo. Deus te chama hoje para ser amigo dele. Ele vai te dar um monte de coisas. Deus vai cuidar, Deus cuida. Imagina. É o que eu falei do Bernardo aqui correndo, e aí meio correndo atrás dele, cuidando dele. Deus vai cuidar de você. Ainda que você quebre o seu dedinho mindinho, Deus vai cuidar de você. Mas não é isso que a gente está buscando. Não é sobre todas as bênçãos que Deus pode dar. É sobre Deus. É sobre ver o Senhor. É sobre conhecer e viver. E viver Deus de tal forma que a gente é santificado, já estamos justificados, e aí a gente sai desse legalismo
Em João Jesus fala, João 14, aquele que conhece os meus mandamentos e os guarda, é esse que o Pai ama. Ah, meu Deus, agora eu me confundi. Esqueci de botar a referência aqui. Mas fala, é esse que eu amarei e o me manifestarei a ele. E quando a gente ouve isso, a gente vira logo doutores em direito, né? Os mandamentos? Espera aí, os mandamentos eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo. Mas não é sobre isso. Aquele que ouve os mandamentos e os guarda é aquele que ama a Deus de todo o coração e o próximo como a ti mesmo. E aí, Deus se revela, Deus se manifesta e Deus chama de amigo. É isso que o Senhor está nos chamando hoje. Amém? Amém. Eu quero orar com os irmãos. Vou pedir que você abaixe sua cabeça. Vamos orar. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque podemos buscar o Senhor e não precisamos buscar, Senhor, as Tuas promessas. Porque a gente pode buscar o Seu rosto, Senhor, e não, Senhor, o que as Suas mãos podem nos dar. Porque a gente pode querer de todo o coração, Senhor, ter um relacionamento contigo. Buscar o Teu reino em primeiro lugar e ter a certeza que o Deus que nos ama, o nosso Pai, vai acrescentar todas as outras coisas. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor se deixa ser encontrado por nós. Tão falhos, Senhor. Tão pequenos. Tão mesquinhos. Mas ainda assim o Senhor nos chama, é a Tua voz que nos chama para estar mais perto. É o Senhor que nos ama muito antes, Senhor, da gente te amar. É o Senhor que nos chama para ser amigos muito antes, Senhor, de nós termos ideia disso. Paizinho, por favor, nos leva, Senhor, a crer em Ti, Senhor. Assim como Abraão fez, Senhor, a crer em Ti acima de todas as coisas. E obrigado, Senhor, porque o Senhor fala, porque o Senhor nos chama para perto. Incute, Senhor, isso nos nossos corações. Sempre que nós quisermos desviar os olhos de Ti e olhar para as promessas, e se preocupar mais, Senhor, em buscar viver, Senhor, os nossos sonhos, as promessas, e tirar os olhos de Ti, Senhor, por favor, Deus, chama a nossa atenção. Puxa, Senhor, o nosso olhar. Queremos estar focados em Ti, Senhor. E ainda que o que venha, Senhor, a gente não entenda, ainda que o Senhor peça loucuras para a gente, Senhor, queremos ouvir e obedecer. Com a fé, Senhor, do tamanho da de Abraão, Senhor, que ainda que as coisas estejam confusas, complexas e, sei lá, sem entender nada, nós possamos crer que o Senhor é vivo e poderoso, Senhor, para fazer todas as coisas. É o que eu peço, Deus, em nome de Jesus. Amém.